Você já percebeu que quanto mais uma pessoa busca paz interior, mais parece atrair gente que vive em caos? É quase como se o universo brincasse com a ironia de colocar do lado do calmo, o descontrolado, do gentil, o manipulador, do empático, o egocêntrico. Estranho, não é? Mas e se eu te dissesse que isso não é azar? É vibração espiritual disfarçada de coincidência psicológica? A mente humana tem padrões que o espírito entende antes mesmo da consciência perceber. É a psicologia espiritual mostrando de forma silenciosa que tudo o que atraímos reflete o que ainda não curamos. Você, que se sente solitário, talvez tenha notado como parece um ímã para pessoas complicadas. Aqueles seres que drenam energia espiritual, que se alimentam do seu equilíbrio e confundem sua compaixão com permissão. Você escuta mais do que fala, dá mais do que recebe. Tenta manter harmonia mesmo quando sente que está sendo ferido. E mesmo assim, acaba acreditando que o problema é seu. Já reparou nisso? Talvez você tenha dito algo como: por que sempre atraio pessoas tóxicas? E a resposta, meu amigo, está mais dentro do que fora. Pessoas solitárias atraem tóxicos, e não é por acaso. Existe um campo energético, uma frequência emocional, que se forma quando a solidão se mistura com o desejo profundo de conexão. Essa combinação cria uma espécie de abertura espiritual, uma brecha luminosa que, para pessoas curadas, representa empatia e compaixão, mas para pessoas feridas, especialmente as que ainda vivem na inconsciência, parece uma porta de entrada para a manipulação. A verdade é que o coração solitário vibra em duas direções: emana amor e pede por amor. E nessa busca, muitas vezes, o universo testa o quanto esse amor é realmente amor, ou apenas carência. A sociedade gosta de romantizar a solidão. Fala sobre autossuficiência, sobre não precisar de ninguém. Mas isso é uma meia-verdade. O ser humano é espiritual, energético, vibracional. Ele precisa de conexão. A questão é, com quem? O mito de que quem é solitário é fraco confunde muita gente. A solidão não é fraqueza, é pausa. É o silêncio que antecede o despertar espiritual. Só que, quando a pessoa não entende isso, ela busca no outro aquilo que deveria estar encontrando dentro de si. E aí nasce o ciclo de atração. Quanto mais busca a completude fora, mais encontra pessoas que refletem o vazio dentro. O solitário, na essência, não é carente. Ele é sensível. Ele sente as vibrações que a maioria ignora. Ele percebe quando algo está errado, mas tenta curar, tenta ajustar, tenta ajudar o outro a se transformar. Só que o universo não recompensa salvadores, recompensa os despertos. Enquanto o solitário tenta curar os outros, esquece de se proteger energeticamente. E é exatamente isso que os tóxicos percebem, ainda que inconscientemente. Eles sentem cheiro de energia limpa. É como se a luz interior do solitário chamasse atenção numa sala escura. A alma ferida busca calor, e onde ela vê luz, ela se aproxima, mesmo que para apagar o brilho alheio. Mas aqui está o ponto que poucos enxergam. A solidão não é uma maldição. É um processo de expansão da consciência. É nela que a mente e o espírito se alinham, onde o despertar espiritual acontece, onde o poder da mente aprende a criar a própria realidade através da lei da atração. Só que, enquanto o solitário não entende que é um co-criador, continua vibrando na escassez afetiva, e tudo o que vibra em escassez atrai o oposto da abundância emocional. Assim, sem perceber, ele manifesta pessoas que confirmam o que ele acredita inconscientemente. Ninguém fica, ninguém me entende, ninguém me escolhe. E o universo, obediente, entrega exatamente o que foi pedido, não com palavras, mas com vibração. A psicologia espiritual ensina que toda alma tem um espelho na Terra. E muitas vezes, esse espelho se apresenta em forma de lição disfarçada de pessoa. Aquela amizade que esgota, aquele relacionamento que sufoca, aquele parceiro que parece testar sua fé, seu equilíbrio, sua esperança. Eles não aparecem para destruir sua paz, mas para mostrar onde ela ainda depende do outro. Quando você entende isso, o jogo muda.
E a cura começa. Porque o verdadeiro despertar espiritual não acontece quando o outro muda, mas quando você decide que não precisa mais ser o salvador de ninguém para sentir-se inteiro. Mas calma, porque entender esse padrão é só o início. O que vem a seguir vai te mostrar por que exatamente esses laços se repetem, e como a energia espiritual cria um campo magnético onde o tóxico se sente em casa, até que o solitário aprenda a fechar a porta sem perder a luz. Pessoas solitárias são, por natureza, observadoras. Elas não falam demais, elas percebem. Leem gestos, silenciam quando todos querem ter razão, absorvem vibrações que outros sequer notam. E é exatamente aí que o primeiro mecanismo começa. O solitário observa para se proteger, mas o tóxico interpreta esse silêncio como submissão. O que era sabedoria vira, aos olhos de quem domina, vulnerabilidade. É o primeiro ponto onde a energia espiritual se distorce. O que vibra em harmonia é confundido com fraqueza por quem ainda vive na desordem interior. Há algo quase magnético no modo como um solitário enxerga o mundo. Ele tenta entender antes de reagir, tenta compreender antes de condenar. Essa empatia profunda é o reflexo de uma alma que já despertou para a consciência, mas que no plano humano ainda está aprendendo a usar esse dom com discernimento. O empata vê feridas nos outros e acredita que pode curá-las com amor, paciência e fé. Mas o que ele esquece é que a cura só acontece quando o outro deseja se curar. E pessoas tóxicas não buscam cura, buscam alimento energético. Elas se alimentam da paz que não possuem, da luz que não sabem gerar, da abundância emocional que o outro carrega. A segunda camada do mecanismo é a energia de pacificação. O solitário, cansado de brigas, evita conflitos. Ele acredita que o silêncio preserva a harmonia, mas o silêncio diante do tóxico é interpretado como permissão. Quando o empata se cala, o manipulador cresce. E pouco a pouco, o equilíbrio se transforma em desbalanceamento. A energia espiritual do solitário começa a se desgastar. Seus chakras se fecham, sua fé vacila. Ele sente o peso mental, a insônia, o desequilíbrio energético, sintomas espirituais de um campo vibracional sendo drenado. A terceira camada é ainda mais sutil, a generosidade emocional. Pessoas solitárias costumam dar mais do que recebem porque têm um senso de propósito interno, uma missão silenciosa de espalhar amor, esperança e luz. Elas acreditam na lei da atração e acham que, se emanarem o bem voltará. E ele volta, mas nem sempre da forma esperada. Às vezes, o retorno é uma lição de autoconhecimento espiritual. Aprender que doar sem limites é negar o próprio valor. É como abrir as portas da alma para qualquer energia entrar, inclusive as que não estão alinhadas com a sua prosperidade emocional. Há também a falta de fronteiras explícitas. O solitário, por não querer parecer rude, não diz não. Ele acredita que colocar limites afasta as pessoas. Mas o limite, na verdade, é o que define a pureza da conexão. Onde não há fronteiras, há confusão. Onde não há clareza, há manipulação. A energia espiritual, sem proteção, se dispersa. O universo entende essa falta de clareza como indecisão vibracional e envia mais do mesmo até que a lição seja aprendida. A paz interior só floresce quando há coragem de dizer basta. A quarta camada é quase poética, o mistério da alma profunda. Pessoas solitárias têm um magnetismo natural. Elas carregam um silêncio que intriga, uma presença que acalma, uma luz que desperta a curiosidade. E esse mistério atrai duas espécies de pessoas: os despertos, que reconhecem o brilho, e os possessivos, que tentam controlar o que não entendem. O tóxico vê no solitário um desafio, algo que ele quer decifrar, dominar, possuir. E nessa tentativa de possuir o que é livre, ele acaba destruindo o próprio vínculo. É o paradoxo da alma inconsciente. Desejar controlar a fonte de luz que só pode ser apreciada em liberdade. A quinta camada é a inversão da intenção. O solitário ama intensamente, acredita nas segundas chances,
Insiste porque vê potencial no outro. Só que o tóxico interpreta a insistência como dependência. Ele acredita que tem poder. E é nesse momento que o campo energético se inverte. O empata começa a vibrar em escassez, buscando reciprocidade onde não há. A mente espiritual se perde entre fé e ilusão, confundindo cocriação com resignação. E quanto mais o solitário insiste, mais o universo repete: solte. A sexta camada é o bloqueio energético. O solitário sente a necessidade de curar, mas não percebe que essa necessidade está aprisionando sua própria energia de prosperidade. Tudo o que é foco se expande, e quando o foco está em curar o outro, a vida espiritual estaciona. A lei da atração devolve mais oportunidades de curar pessoas, e menos de se curar. É por isso que muitos empatas vivem em ciclos de relacionamentos desgastantes, sentindo que atraem o mesmo tipo de pessoa. Na verdade, não é o universo punindo, é o universo espelhando. Mas o ponto mais profundo dessa mecânica espiritual é o que poucos compreendem: a energia da escuta. O solitário é bom ouvinte. Ele cria um espaço de acolhimento, e nesse espaço o tóxico se sente seguro. Seguro o bastante para se revelar, mas não para mudar. Assim, o empata se torna terapeuta, confidente, porto seguro. E sem perceber, cria uma relação de desequilíbrio vibracional. Um doa energia, o outro absorve. Um desperta, o outro drena. E, ao longo do tempo, essa troca desigual faz o solitário perder contato com a própria voz interior. Mas há um momento em que algo muda. Uma fagulha espiritual que surge entre o cansaço e o despertar. É quando a alma começa a perceber que o verdadeiro equilíbrio não está em entender os outros, mas em se lembrar de si. É quando o solitário, pela primeira vez, questiona: por que eu continuo tentando curar quem não quer ser curado? E nesse instante, uma nova frequência começa a vibrar. E é nessa vibração que a história muda. Porque o que vem a seguir é o clímax espiritual e psicológico, onde o solitário finalmente entende que o poder que ele buscava fora sempre esteve dentro dele. E é aí que a luz começa a se expandir de forma incontrolável. Há um instante na jornada em que o silêncio do solitário se transforma em poder. É sutil, quase imperceptível. A mente ainda tenta racionalizar, o coração ainda sente o peso das antigas conexões, mas algo muda. A energia que antes buscava o outro, agora começa a retornar ao centro. É como se o universo dissesse: agora é a sua vez. E nesse retorno silencioso, nasce a libertação. O empata cansado de doar descobre o valor do próprio espaço. O solitário que acreditava estar incompleto percebe que a solidão nunca foi falta, foi preparação. O ápice psicológico dessa transformação acontece quando o solitário finalmente entende que o tóxico nunca foi o inimigo, mas o espelho. Tudo aquilo que parecia destrutivo era, na verdade, um convite para reconhecer o próprio poder da mente e o próprio dom espiritual. O que doía era a resistência em aceitar que ele sempre foi mais forte do que imaginava. As pessoas tóxicas apenas mostraram, com suas sombras, o tamanho da sua luz. E quando essa percepção acontece, não há volta. A consciência se expande, a vibração muda, e o que antes parecia maldição se revela como bênção disfarçada. A mente desperta começa a lembrar que a energia espiritual segue leis invisíveis, leis que não falham. A lei da atração, por exemplo, nunca foi sobre desejar, foi sobre vibrar como se já tivesse. O solitário percebe que, quando vibrava carência, atraía carência. Quando vibrava amor incondicional, mas sem limites, atraía dependência. Mas agora, com equilíbrio e clareza, ele vibra em abundância interior. A harmonia volta, a fé se reergue, e a paz interior se torna um estado natural, não uma busca. E o tóxico, que antes parecia tão poderoso, perde completamente o controle. Porque não há manipulação possível quando a mente está desperta. O solitário descobre que o verdadeiro poder não está em fazer o outro ficar, mas em saber quando ir. E quando ele vai,
Quando finalmente decide escolher a si mesmo, o universo se curva. A energia muda de polaridade. O que antes o prendia agora o liberta. O tóxico sente o vazio da ausência do que nunca conseguiu possuir. A luz que não dependia dele. É nesse momento que a vida espiritual começa a florescer de novo. O empata aprende a usar a intuição como bússola, não como armadilha. Ele entende que meditação guiada não é fuga, mas reconexão com o universo. Que chakras equilibrados não são modismo, mas antenas de percepção. Que a cocriação consciente acontece quando a mente e o espírito andam em harmonia. O solitário, agora desperto, percebe que tudo era um treino para desenvolver sua força interior. A energia espiritual que antes era drenada, agora se torna fonte inesgotável de prosperidade emocional e até financeira, porque a abundância é uma frequência, não um prêmio. O clímax emocional é inevitável. Há um momento de lágrimas, de libertação, de entendimento. O solitário olha para trás e agradece. Sim, agradece pelos encontros que o feriram, porque cada dor abriu um novo portal de consciência. Cada perda revelou um pedaço do propósito de vida. Cada decepção o conduziu a um nível mais alto de autoconhecimento espiritual. A gratidão, que antes parecia impossível, agora flui naturalmente. Ele entende que o amor verdadeiro começa quando não há mais necessidade de ser compreendido por quem ainda não despertou. E é nessa compreensão que a energia muda completamente. A vibração da alma se eleva. A vida começa a responder de forma diferente. Pessoas novas aparecem com outra frequência, conversas mais profundas, relações mais equilibradas, conexões que nutrem em vez de consumir. O universo, que antes parecia cruel, revela-se amoroso. O solitário entende que nunca esteve sozinho, apenas estava sendo preparado para vibrar em um campo onde poucos chegam. Esse é o verdadeiro despertar espiritual, quando o buscador se torna mestre da própria energia. Quando a mente deixa de ser prisão e vira templo. Quando o amor deixa de ser salvação e passa a ser expansão. Quando a espiritualidade deixa de ser crença e passa a ser experiência viva. É nesse ponto que o solitário deixa de atrair tóxicos, porque agora sua energia está em outra sintonia. O que antes era dor, agora é sabedoria. O que antes era vazio, agora é plenitude. O que antes era solidão, agora é comunhão com o todo. Mas o despertar não termina aqui. Ele apenas começa a revelar a fase mais bela, a reconstrução. Porque depois que o solitário se liberta, o universo o convida para algo maior. A jornada não é apenas sobre sair do ciclo, mas sobre aprender a caminhar com propósito, abundância e equilíbrio. E é justamente isso que vem a seguir. O caminho de saída, não como fuga, mas como renascimento espiritual. Depois que o solitário desperta, algo muda silenciosamente no seu campo energético. Ele não busca mais se encaixar. Agora ele irradia. Não tenta ser compreendido, apenas vibra em verdade. Sua energia espiritual se torna tão coerente que o universo começa a reorganizar tudo ao redor. Pessoas, caminhos, oportunidades, sincronicidades. É como se a vida dissesse: agora você está pronto para cocriar. E tudo começa a fluir de maneira quase mágica. Não porque ele aprendeu novos métodos, mas porque parou de se sabotar vibracionalmente. O que antes era luta, vira dança. O que antes era carência, vira gratidão. Ele entende que prosperidade e abundância não estão apenas em finanças ou relacionamentos, mas na harmonia interior. Ele já não atrai pessoas tóxicas porque sua energia não oferece brechas. Seus chakras giram em equilíbrio, sua mente em silêncio criativo, seu coração em fé tranquila. Ele aprendeu que o verdadeiro poder da mente é a capacidade de escolher pensamentos que constroem, não pensamentos que drenam. Nesse novo estado, a vida espiritual deixa de ser teoria e se torna prática diária. Ele acorda e medita, não para fugir do mundo, mas para se alinhar com ele.
Pratica a gratidão porque entende que a vibração de agradecimento é a senha para o campo da manifestação. Observa os sinais do universo com leveza. Reconhece bênçãos em detalhes simples. Sente paz interior até nas pausas. A fé não é mais esperança, é certeza. A certeza de que tudo o que vem é aprendizado e expansão da consciência. E é nesse estado de consciência expandida que ele compreende a lei espiritual mais poderosa. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Quando se torna plenitude, atrai plenitude. Quando vibra amor próprio, atrai amor consciente. Quando vive em equilíbrio, o universo responde em harmonia. É o ciclo sagrado da cocriação, a dança invisível entre mente, emoção e espírito. Agora o solitário é um cocriador desperto. Ele entende o propósito de vida não como uma missão grandiosa, mas como uma presença. Ser luz onde há escuridão, mas sem se apagar. O passado deixa de ser ferida e se transforma em mapa. Cada relação difícil se torna uma aula sobre limites, sobre energia e sobre discernimento espiritual. Ele percebe que as pessoas tóxicas não o destruíram, apenas mostraram onde ele precisava se fortalecer. Essa consciência é libertadora, é o verdadeiro desbloqueio financeiro, emocional e espiritual, porque a energia que antes era gasta tentando entender o outro agora é investida em criar o próprio destino. A prosperidade começa a se manifestar naturalmente. Novas oportunidades, encontros alinhados, sincronicidades inexplicáveis. A vida flui em outro ritmo. Ele não precisa provar nada, convencer ninguém, justificar seu silêncio. Ele apenas é. E esse ser é sua maior riqueza interior. A mentalidade de sucesso, antes vista como conquista externa, agora é percebida como estado vibracional interno. O solitário entende que não precisa mudar o mundo, apenas manter sua vibração alta o suficiente para que o mundo mude ao seu redor. E quando o universo o observa vibrando nessa frequência, devolve em forma de bênçãos, pessoas autênticas, conexões profundas, amor leve, abundância que não pesa. Ele caminha com fé, mas sem pressa, com propósito, mas sem ansiedade. Porque aprendeu a confiar no tempo divino. A espiritualidade aplicada à vida prática agora é simples: cuidar da energia, manter o equilíbrio, escolher a harmonia e expandir a consciência todos os dias. No fundo, o solitário percebe que nunca foi apenas uma pessoa tentando entender o amor. Sempre foi uma alma despertando para o próprio poder. Ele não atrai mais tóxicos porque vibra em uma frequência onde manipulação não sobrevive. Ele manifesta com clareza porque sua mente está alinhada à alma. Ele vive com prosperidade porque aprendeu a não duvidar de si. Ele se tornou o que procurava, fonte. E quando olha para trás, percebe que a solidão foi o portal da iluminação. Foi o chamado do universo para o autoconhecimento espiritual. E agora, quando alguém pergunta por que pessoas solitárias atraem tóxicos, ele sorri. Porque sabe que, no fundo, o verdadeiro sentido não era entender os outros, mas lembrar-se de quem ele sempre foi. Energia espiritual em expansão, luz consciente em jornada, co-criador do próprio caminho. Então ele compartilha o que aprendeu, que toda dor é convite, toda relação é espelho, e toda alma, quando desperta, se torna imbatível. Que a paz interior não se encontra, se cria. Que a abundância não se pede, se vibra. E que a solidão, quando compreendida, é a mais bela forma de conexão com o universo. E se você sentiu isso ressoar dentro de você, é porque algo em sua alma também está despertando agora. Você não está sozinho. Nunca esteve. Apenas estava sendo preparado para enxergar o quanto é luz. Se isso falou com você, então essa mensagem era para você. Comente. Você já viveu isso? E lembre-se, inscreva-se para continuar aprendendo as verdades espirituais que ninguém te contou. A jornada não termina aqui. Ela está apenas começando.